Ok, você deve estar se perguntando por que eu tô coberto de glitter da cabeça aos pés, me escondendo atrás de um ar-condicionado gigante no telhado de um prédio. E por que tô fugindo de uma manada de pôneis, que simplesmente invadiu meu escritório, enquanto meu chefe, que agora acha que é o Capitão Barba Negra, grita para eu andar na prancha. Acredite ou não, a culpa disso tudo é do meu eu de 10 anos. Sim, aquele pirralho com corte de tigela, joelhos sempre ralados e um gosto péssimo para figurinhas. Para entender como minha vida adulta virou esse circo de horrores, a gente precisa voltar uma semana. Uma semana para o dia em que o pesadelo começou. Uma semana atrás, minha vida era o suprassumo da normalidade. Na verdade, era tão normal que chegava a ser chato. Meu nome é Léo, tenho 28 anos e meu pico de adrenalina da semana era quando a planilha de contabilidade travava e eu tinha que reiniciar o PC. Eu morava sozinho, tinha um peixinho dourado chamado Finanças e passava os fins de semana montando quebra-cabeças de paisagens que ninguém nunca viu. Era uma vida tranquila, previsível e, sendo sincero, bem sem graça. Mas, como eu estava prestes a descobrir, sem graça é infinitamente melhor do que amaldiçoado por um diário infantil. Tudo começou num sábado. Minha mãe, numa daquelas missões arqueológicas que ela chama de faxina de primavera, brotou no meu apartamento com uma caixa de papelão empoeirada. Dentro dela, o cemitério da minha infância. Bonecos de ação sem braços e pernas, fitas cassete de bandas que ninguém lembra e lá no fundo, um caderninho de capa dura azul cheio de adesivos holográficos de dinossauros e um cadeado de brinquedo que dava para abrir com um clipe de papel. Meu diário. Eu ri sozinho. Lembro de escrever nele com a seriedade de um ministro do Supremo, documentando cada micro-injustiça e cada desejo maluco da minha vidinha. Senti aquela onda de nostalgia e, naquela noite, depois de dar comida pro Finanças, resolvi dar uma espiada. Abri o cadeado com uma facilidade ridícula e comecei a ler. As primeiras páginas eram um poço de vergonha alheia. Querido diário, hoje a mamãe fez brócolis de novo. Eu odeio brócolis. Parecem arvorezinhas do mal. Tomara que um dia os brócolis sejam extintos. Querido diário, o Ricardo me empurrou no recreio. Quando eu for cientista maluco, vou inventar um raio encolhedor e transformar ele numa formiga. Era hilário. Cada página era um lembrete de como o mundo de uma criança de 10 anos é dramaticamente simples e absurdamente intenso. Li mais umas páginas, ri do meu melodrama infantil e larguei o diário na mesa de cabeceira, como se fosse uma cápsula do tempo meio bizarra. Mal sabia eu que não era uma cápsula do tempo, e sim uma caixa de Pandora com adesivos de dinossauro, e eu tinha acabado de abrir. Na segunda-feira, acordei e enquanto tomava café, meu olhar bateu no diário. Por puro tédio, peguei e abri numa página qualquer. A letra era um garrancho irritado. Querido diário, dizia, hoje a Priscila da 4ª série não quis me emprestar a borracha dela. Ela tem uma borracha nova com cheiro de uva e não me deixou usar. Ela é muito má. Tomara que o cabelo dela fique verde, igual ao de um goblin, para todo mundo rir dela. Eu ri. Lembro por alto da Priscila e de como ter material escolar maneiro era uma questão de status na 4ª série. Fechei o diário, terminei meu café e fui trabalhar, sem dar a mínima. A vida de contador me esperava, com suas planilhas e números previsíveis. Naquele dia, eu tive uma reunião importante. Uma cliente nova, uma conta gigante que podia me garantir uma promoção. Às 14h, a porta da sala de reuniões se abriu e meu chefe entrou com a cliente. Léo, esta é a senhora Oliveira, Priscila Oliveira. Meu cérebro deu tela azul. Priscila? O nome acendeu o alarme antigo, mas eu ignorei. Apertei a mão dela, dei um sorriso profissional e, quando ela se sentou, eu a vi. No meio do cabelo loiro impecável, havia uma mecha grossa, vibrante, de um verde-limão doentio. Parecia que um marca-texto tinha explodido na cabeça dela. Ela notou meu olhar e sorriu sem graça. Ah, isso, disse ela, tocando a mecha verde. Não repara, tive um pequeno acidente no cabeleireiro. Era para ser um tom sutil, mas digamos que a comunicação falhou. Meu sangue gelou. Meu sorriso profissional travou. Verde, igual ao de um goblin.
Não podia ser. Era coincidência. Uma coincidência bizarra, absurda e estatisticamente improvável, mas ainda assim, uma coincidência. Tentei focar na reunião, mas minha cabeça só voltava para o diário. Naquela noite, liguei para o meu melhor amigo, o Bruno. Ele é programador, um cara cético e lógico até o último fio de cabelo. Cara, você não vai acreditar no que aconteceu, eu disse, e despejei a história toda, do diário à cliente de cabelo verde. Do outro lado da linha, silêncio. E depois uma gargalhada. Léo, você está trabalhando demais. É óbvio que é coincidência. Você acha mesmo que se o diário de criança amaldiçoou o cabelo de uma mulher, você precisa de férias e talvez de um psiquiatra? Ele tinha razão. Era ridículo. Eu estava estressado e minha imaginação estava me zoando. Me senti um completo idiota. Resolvi esquecer o assunto e dormir. Mas a sementinha da dúvida já estava plantada. A dúvida me corrói por 2 dias. Eu evitava até olhar para o diário. Ele ficava lá, na mesa de cabeceira, me encarando. Parecia menos um objeto inofensivo e mais uma granada prestes a explodir. Na 4ª noite, a curiosidade venceu o medo. Com as mãos trêmulas, abri o caderno de novo. Fui para uma página manchada de ketchup. Isso não é justo. Adulto pode comer o que quiser. Eu queria que todos os adultos do mundo só pudessem comer comida de passarinho por um dia inteiro, para eles verem o que é bom. Um arrepio subiu pela minha espinha. Isso era diferente. Era específico. Não era sobre uma pessoa. Era sobre todos os adultos. A escala era aterrorizante. Fechei o diário com força. Chega, Léo, é só um livro idiota, falei para mim mesmo. Vai dormir. Na manhã seguinte, liguei a TV. O jornal estava um caos. A âncora, como a cara de quem não entendia nada, falava sobre um fenômeno global bizarro. Relatos estão chegando de todo o mundo, dizia ela. Milhões de pessoas com mais de 18 anos acordaram com uma aversão súbita a quase todas as comidas. A única coisa que a maioria consegue comer sem sentir náusea parece ser sementes, como girassol, painço e alpiste. Minha xícara de café caiu no chão. Eu nem ouvi o barulho. Corri para o celular. As redes sociais eram um pandemônio. A hashtag Apocalipse do Alpiste era o assunto mais comentado. Tinha meme de executivo de terno bicando semente na tigela. Vídeo de um chefe famoso chorando ao tentar comer um bife e vomitando. Fui para o trabalho em choque. O escritório parecia um viveiro de pássaros gigantes. Meus colegas, que normalmente viviam de café, estavam debruçados em suas mesas beliscando sementes de girassol com cara de miséria. Meu chefe, que adorava churrasco, estava tentando fazer um smoothie de alpiste. O cheiro de pó e desespero estava no ar. Meu telefone tocou, era o Bruno. Léo, ele disse, com a voz fraca, eu tô comendo alpiste. Alpiste, Léo! Direto do saco. Tem gosto de pó e tristeza. Eu te avisei, consegui sussurrar. Que diário é esse, cara? Isso não é coincidência. Você amaldiçoou a humanidade com uma dieta de periquito. O ceticismo dele evaporou. O meu também. Não tinha mais graça. Era real. O diário não era um livro de memórias. Era um livro de feitiços escrito por um idiota de 10 anos. E esse idiota era eu. O pânico se instalou de vez. A maldição do alpiste durou exatas 24 horas como o meu eu mais novo e tirano tinha desejado. No dia seguinte, o mundo voltou ao normal, com uma ressaca coletiva e uma nova aversão a pássaros. Para mim, a normalidade tinha acabado. O diário agora pesava 1 tonelada no meu quarto. Eu precisava entender o que estava rolando. Tinha que saber o que mais estava por vir. A ignorância era uma tortura. Naquela noite, com o coração na boca, decidi que a melhor defesa era o ataque. Eu ia ler o diário, não por nostalgia, mas como um manual de sobrevivência. Virei para uma página com um desenho de um carro que parecia ter sido projetado por um maluco. Querido diário, dizia. O professor de educação física fez a gente correr demais hoje. Eu odeio correr. Queria ter um carro para nunca mais andar. Mas não um carro normal. Um carro que seja um videogame gigante por dentro e que chova chocolate do teto quando eu aperto um botão vermelho. Meu cérebro fritou. Carro de videogame, chuva de chocolate. Isso era muito específico, muito pessoal. Olhei pela janela para o meu carro, um sedã cinza, confiável e incrivelmente chato. Ele ainda estava lá. Ufa, talvez os desejos tivessem um prazo de validade. Na manhã seguinte, desci para a garagem.
e gelei. Meu sedã cinza sumiu. No lugar, estava aquilo. Era um veículo laranja aberrante com listras azuis elétricas, rodas de neon e um aerofólio que serviria de mesa de jantar. Parecia um Hot Wheels em tamanho real. Com as pernas bambas, abri a porta. O interior era mais insano ainda. O volante era um controle de videogame. O painel era uma zona de telas piscando com os jogos clássicos. E no console central tinha um único e convidativo botão vermelho. Não aperte, sussurrei para mim mesmo. Pelo amor de Deus, não aperte. Minha mão se moveu sozinha, como se fosse controlada pelo fantasma do meu eu de 10 anos. Eu apertei. Na hora, os jatos no teto se abriram e uma chuva de calda de chocolate quente grudenta começou a cair em cima de mim e dos assentos de veludo roxo. Ir para o trabalho foi um pesadelo. Era impossível dirigir com um controle de videogame. As pessoas na rua apontavam, tiravam fotos. Fui parado pela polícia 3 vezes. Tentei explicar para o guarda que o seu carro é assim porque você, aos 10 anos, odiava correr. Cheguei no escritório atrasado, melecado de chocolate e à beira de um colapso. Esse desejo não afetou o mundo, afetou a minha vida. E eu saquei que a coisa ia piorar. E muito. Eu estava no meu limite. O carro videogame estava estacionado a 3 quarteirões, coberto com uma lona, vazando uma poça de chocolate na calçada. E para piorar, no dia seguinte eu tive a maior apresentação da minha carreira, uma reunião com os executivos da matriz que podia definir meu futuro. Minha mente entrou em pânico. O que o meu eu de 10 anos, uma criaturinha anarquista, poderia ter escrito que arruinaria uma apresentação de escritório? Vasculhei minhas memórias. E aí, lembrei, o dia da carreira na escola. Corri para casa, peguei o diário e folheei as páginas procurando por uma data específica, 20 anos atrás. E achei. A página estava escrita inteira com giz de cera vermelho sangue, com uma raiva palpável. Querido diário, hoje foi o dia da carreira. Que chato. Todo mundo quer ser médico ou bombeiro. Eu quero ser um pirata, usar tapa-olho e ter um papagaio. Mas a professora disse que pirata não é emprego de verdade. Ah, é? Pois um dia, no meu trabalho de adulto chato, eu queria que todo mundo se vestisse de pirata. E o meu chefe ia ser o Capitão Gancho e ia me fazer andar na prancha. E ia ter um tesouro escondido, mas o tesouro ia ser um monte de pôneis brilhantes. Meu sangue virou gelo. Pôneis brilhantes. Andar na prancha. Chefe pirata. Era a receita para o desastre profissional completo. Pensei em ligar para o trabalho e fingir uma doença, mas era tarde demais. O feitiço já estava no ar. Na manhã seguinte, vesti meu melhor terno, me sentindo um condenado. Ao chegar no escritório, a transformação era total. Bandeiras de caveira nas paredes, meus colegas, contadores e analistas vestidos com roupas de pirata improvisadas. A recepcionista usava um tapa-olho e me cumprimentou com um "Arrói, marujo". O ar cheirava ruim e desespero. Meu chefe, o Sr. Silva, um homem calmo, estava irreconhecível. Usava um chapéu de pirata, um casaco vermelho e no lugar da mão esquerda um gancho de plástico. "Léo, seu cão sarnento", ele rosnou. "Atrasado pro motim? Chame-me de Capitão Barba Negra". A apresentação foi uma piada. Tentei falar sobre projeções financeiras enquanto o Capitão Barba Negra me acusava de esconder o butim. Os executivos, também vestidos de piratas, batiam seus ganchos na mesa gritando "Içar velas!". No meio de um slide, quando eu achava que nada podia piorar, eu ouvi um barulho ensurdecedor. A porta se abriu com um estrondo e uma manada de pôneis, pequenos, fofos e cobertos de glitter dourado, invadiu a sala. O caos foi instantâneo. Gente gritando, pôneis relinchando. O Capitão Barba Negra, em vez de surtar, apontou o gancho para mim. "Foi você, seu traidor! Tentou roubar meu tesouro!" Ele apontou para o teto. "Para a prancha!" E foi assim que eu parei no telhado, coberto de glitter de pônei, com o meu chefe pirata me caçando. Foi o ponto mais baixo da minha vida. Mas dizem que você precisa chegar no fundo do poço, né? Bom, aquele era o meu fundo do poço, e ele era coberto de glitter. Escondido atrás do ar-condicionado, com o Capitão Barba Negra gritando "Vou te dar aos tubarões", eu tive uma epifania. Fugir não ia adiantar. A única maneira de lutar contra a magia de uma criança de 10 anos era com a magia de uma criança de 10 anos.
Eu precisava chegar no diário. Despistei meu chefe maluco, desci pela escada de incêndio e corri para casa como se minha vida dependesse disso. O que, de certa forma, dependia. Cheguei em casa sem fôlego e agarrei o diário. O que fazer? Destruir? Queimar? E se isso tornasse tudo permanente? Lembrei das histórias que eu lia quando era criança. Você não apaga um desejo, você faz um novo desejo, um contrafeitiço. Minha primeira tentativa foi lógica e adulta. Peguei uma caneta e escrevi: Eu, Léo, com 28 anos, anulo todos os desejos deste diário, que tudo volte ao normal. Esperei. Nada. Olhei pela janela. Um repórter na TV do vizinho, ainda vestido de pirata, falava sobre os pôneis de glitter. Não funcionou. A magia do diário não respondia à lógica. Respondia à emoção crua de uma criança de 10 anos. Eu precisava pensar como o meu eu de 10 anos. Ele não escreveria um adendo legal. Ele faria uma nova declaração, cheia de drama. E ele não usaria uma caneta. Vasculhei a caixa da minha mãe e achei um estojo de giz de cera, com aquele cheiro de infância. Abri o diário na última página em branco. Respirei fundo, tentando invocar meu eu interior, birrento e dramático, e comecei a escrever, apertando o giz com força. Querido diário, escrevi em letras grandes e coloridas. Essa coisa de desejo é muito chata, dá muito trabalho. Cansei. Eu queria que tudo voltasse a ser normal e sem graça como antes. Ninguém mais vestido de pirata, sem comida de passarinho e sem carrinho de chocolate. E que a única mágica na minha vida seja conseguir a figurinha brilhante do dragão que falta para o meu álbum. E que você, diário, vire só um caderno normal para eu desenhar monstros. Eu escrevi com um sentimento. Lembrei da frustração, da alegria simples de uma figurinha nova. Fechei o diário, exausto. Uma luz suave piscou no quarto. Olhei para o diário. Os adesivos pareciam menos brilhantes. O cadeado virou pó. Quando o abri de novo, todas as maldições tinham sumido. As páginas estavam limpas, exceto pela última, com o meu novo desejo e um desenho tosco de um robô. Olhei pela janela. O mundo parecia normal. Carros normais, pessoas normais. Liguei a TV. Um historiador falava sobre um caso bizarro de histeria em massa com o tema de pirataria. Meu celular vibrou. Mensagem do Sr. Silva. Léo, que dor de cabeça. Tive o sonho mais estranho. Enfim, a apresentação foi remarcada. Esteja pronto. Desci para a garagem. Lá estava ele, meu bom e velho sedã cinza, sem um pingo de chocolate. Um sorriso se espalhou pelo meu rosto. A experiência me ensinou que a imaginação de uma criança é uma força da natureza e não deve ser subestimada. Aprendi que o passado deve, na maior parte do tempo, ficar no passado. E o mais importante, aprendi a dar valor para minha vida adulta normal e sem graça. É previsível, sim. Mas é calma, e com certeza tem menos pôneis com glitter. No dia seguinte, ao pegar a correspondência, encontrei um envelope que eu não lembrava de ter pedido. Abri. Dentro havia uma única coisa. Uma figurinha. Brilhante, holográfica, de um dragão azul. A exata que faltava no meu álbum de 20 anos atrás. Eu sorri. Talvez um pouquinho de mágica, afinal, não faz mal a ninguém. Essa foi a semana mais bizarra da minha vida, e tudo por causa de um caderno velho. Agora, quero saber de vocês. Qual foi a coisa mais boba que vocês escreveram nos seus diários de infância? Deixem aí nos comentários, porque eu preciso saber que não sou o único que era um completo maluco aos 10 anos. E já que está aí, não se esqueça de curtir e se inscrever.